O sino acima da porta tocou suavemente, aquele som delicado, como de um pássaro, que se tornará a única batida do coração que Ezra Whitlock ouvia na maioria dos dias. Sua antiga livraria, Whitlock e Filhos, embora nunca tivesse havido filhos, ficava na esquina da Greenwood com a Quinta Avenida como uma relíquia deslocada. Janelas empoeiradas, prateleiras tortas e um leve aroma de baunilha proveniente do papel envelhecido conferiam-lhe uma espécie de dignidade cansada. As pessoas diziam que era como voltar no tempo. Ezra gostava disso. Significava que o mundo lá fora podia seguir seu curso sem que ele precisasse acompanhá-lo. Era final de tarde quando ele notou o garoto pela primeira vez. Jaqueta fina com capuz, cabelo caindo em ondas indomáveis, ombros encolhidos. Uma postura que dizia, não olhe para mim, não me note, eu não pertenço a lugar nenhum. Ezra o observou hesitar perto da sessão de filosofia. A maioria das crianças ia para a parede de fantasia. Este não parava de olhar para um pequeno livro de bolso surrado pelo tempo. O Fardo da Luz, um livro que só alguém em busca de algo indizível pegaria. Ezra continuou a separar uma pilha de livros usados, fingindo não olhar. Ele acreditava em dar espaço às pessoas, especialmente às perdidas. O menino deslizou o livro da prateleira, aconchegou-o quase delicadamente, num movimento rápido e preciso, enfiou-o dentro do casaco e dirigiu-se para a porta. Ezra viu tudo. Ele não gritou. Não se mexeu. Apenas observou o menino fugir para a noite, engolido pela rua que escurecia. A maioria dos donos de lojas o teria perseguido. Ezra apenas suspirou. Ele entendia o que era desejar algo com tanta intensidade a ponto de tomá-lo mesmo que não lhe pertencesse. Na tarde seguinte, o mesmo menino voltou. Dessa vez, ele não se escondeu. Entrou rapidamente, como alguém que espera entrar e sair antes de ser confrontado. Ezra ergueu os olhos do balcão, encontrando seu olhar pela primeira vez. O garoto congelou. Ele tinha olhos escuros, não sinistros, mas cautelosos, como os de um animal perdido tentando decidir se uma mão estendida era segura. Ezra ofereceu-lhe um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível. O menino engoliu em seco e depois flutuou até a mesma prateleira. Dessa vez, não havia livro nenhum. O lugar onde ele estivera estava vazio. Ezra esperou. O menino ficou ali parado por um longo tempo, fingindo examinar outros títulos, mas seus olhos não paravam de se voltar para o espaço vazio na prateleira, como se fosse uma ferida. Finalmente, ele se virou para ir embora. Ezra falou baixinho. Está procurando alguma coisa? O menino se enrijeceu, mas não se virou. Não. Não tem problema. Você pode perguntar. Silêncio. Ezra não insistiu. Ele se virou novamente, dirigindo-se para a porta. É um bom livro, disse Ezra suavemente. Aquele que você pegou. O menino ficou paralisado como um animal encurralado. Parecia que sua respiração havia cessado. Ezra continuou, com a voz firme e gentil. Se você gostou, tenho outra cópia. Posso encomendar mais também. O menino virou-se parcialmente, com os olhos arregalados de culpa e medo. Eu não sei do que você está falando. Ezra deu um sorriso cansado. O bolso da sua jaqueta serve. O rosto do garoto ficou vermelho. Ele puxou o capuz para baixo. Você vai chamar a polícia? Não. Por que não? Porque você não o pegou para vender. Você o pegou para ler. O menino piscou. Parecia que nenhum adulto jamais havia falado com ele com tanta calma e segurança. Ezra acenou com a cabeça em direção a uma poltrona desbotada no canto. Se quiser, pode ler aqui. É grátis. O menino hesitou, mudando o peso de um pé para o outro. Ezra se perguntou se ele havia entendido a proposta. Algumas pessoas não sabiam o que fazer com a gentileza. Lentamente, o menino recuou em direção à prateleira. Você não sabe nada sobre mim. Não, concordou Ezra. Mas eu entendo de livros. E sei que os que as pessoas roubam geralmente são aqueles de que elas mais precisam. O menino abriu a boca para responder, mas a emoção lhe faltou à garganta, bloqueando as palavras. Ele se virou e saiu rapidamente. Mas ele voltou no dia seguinte. Dessa vez, ele não tentou roubar. Foi direto para a cadeira no canto e sentou-se, com as mãos cruzadas e a cabeça baixa. Ezra o observou do balcão. Deixou passar 20 minutos. Por fim, ele se aproximou com uma xícara de chocolate quente. Eu não bebo café, disse o menino baixinho. Não é café. O menino hesitou, depois pegou. Ambas as mãos envolveram a xícara,
como se o próprio calor fosse algo desconhecido. Ezra sentou-se na poltrona em frente a ele. Meu nome é Ezra. O menino assentiu com a cabeça, mas não disse seu nome. Aquele livro, Ezra tentou novamente. O Fardo da Luz. O que você achou dele? O menino olhou fixamente para a xícara. Não terminei. Por quê? Doía. Ezra suavizou o tom. Algumas verdades são assim. O menino finalmente ergueu o olhar. Seus olhos estavam marejados de exaustão e algo mais profundo. Algo tão pesado que podia ser sentido no ar. Você tem outra cópia? Perguntou ele. Sim, eu aceito. Mas você terá que prometer que não vai fugir com ele desta vez. Um leve sorriso surgiu no rosto do garoto. Talvez. Ezra voltou com o livro. O menino abriu o livro devagar, com cuidado, como se temesse que as páginas pudessem se romper. Durante a semana seguinte, ele voltou todas as tardes. Quase não falava, mas sempre se sentava na mesma cadeira, lendo em silêncio. Ezra mantinha o chocolate quente. Não fazia perguntas indiscretas. No 7º dia, o menino ergueu os olhos do livro e disse: Meu nome é Nico. Ezra sorriu. Olá, Nico. Nico não retribuiu o sorriso. Mas a tensão em seus ombros diminuiu. O tempo passava assim, silenciosamente, suavemente. Nico chegava depois da escola, ou às vezes mais tarde, dependendo do rumo de sua vida fora da livraria. Ezra aprendia aos poucos. Nico morava com o namorado da mãe. O homem não gostava muito dele. Ou melhor, não gostava nada. Nico falava disso indiretamente, nunca a verdade nua e crua, apenas insinuações veladas entre as frases. Ele fica bravo com muita frequência, disse Nico certa vez. Não só comigo. Ezra não tinha filhos, nem família. Sua esposa fora a única grande luz de sua vida até falecer, 5 anos atrás. A dor o consumiu por dentro. A livraria permaneceu porque fechá-la seria como apagar a última parte dela. Nico parecia pressentir aquele vazio dentro de si, a forma silenciosa dele. Às vezes, seus silêncios diziam mais do que suas conversas. Certa noite, enquanto o sol tingia de laranja as janelas da livraria, Nico fechou o livro e perguntou: Por que você me deixou voltar? Por que não gritou comigo ou algo assim? Ezra olhou para ele por um longo momento. Porque uma vez alguém me roubou um livro. Os olhos de Nico se arregalaram um pouco. Você. Ezra assentiu com a cabeça. Eu tinha 16 anos. Sozinho. Irritado. Tentando descobrir o que fazia a vida doer menos. O dono de uma livraria me pegou. Em vez de chamar a polícia, ele me fez um chá e ficou comigo. Me disse que algumas crianças roubam comida, outras roubam calor humano e outras roubam palavras porque estão famintas por algo que ninguém mais vê. Nico engoliu em seco. Ele te consertou? Não. Ezra deu um sorriso pequeno e triste. Mas ele acreditava que eu não estava além da ajuda. E às vezes isso basta. Nico olhou para o livro, passando os dedos roçando a ponta desgastada. Ninguém acredita nisso sobre mim. Eu faço. O menino prendeu a respiração, uma falha pequena, quase imperceptível, mas suficiente para revelar a verdade. Ele esperara a vida inteira para que alguém lhe dissesse aquilo. Em uma noite tempestuosa, Nico não apareceu. Ezra esperou até o fechamento. Preparou o chocolate quente. Guardou os livros nas prateleiras. Fingiu não estar preocupado. Mas às 21h17, a porta se abriu de repente. Nico entrou cambaleando, encharcado e tremendo muito. Um hematoma escurecia a lateral de sua bochecha. Seu lábio inferior estava cortado. Ezra se levantou imediatamente. Nico! A voz do menino falhou. Eu não tinha para onde ir. Ezra colocou a mão no ombro dele. Você está seguro aqui. O trovão ribombava lá fora enquanto ele ajudava Nico a se sentar. O garoto tentava se recompor, mas seu corpo tremia. Ezra não fez perguntas. Ele não precisava saber quem tinha feito aquilo. Ele já sabia. Passaram-se alguns minutos antes de Nico sussurrar. Ele surtou hoje à noite. Pior do que antes. Ezra sentou-se ao lado dele. Sinto muito. Nico limpou o nariz com as costas da manga. Mamãe não disse nada. Ela só ficou olhando. Como se eu nem estivesse, ele parou, com a garganta fechando. O peito de Ezra apertou dolorosamente. Ele se lembrou da sensação de impotência.
Da maneira como ela fazia você se encolher até acreditar que sua própria ausência não importaria. Você não merece isso, disse Ezra. As mãos de Nico tremiam ainda mais. Não posso mais ficar aí. Ezra queria levá-lo para bem longe naquele instante. Mas a vida não era uma história. Adultos não podiam simplesmente levar adolescentes embora. Havia leis, sistemas, complicações. Ele expirou lentamente. Nico, preciso perguntar, você quer ajuda? Ajuda de verdade. Daquelas que te tiram daí. Os olhos de Nico brilharam, aterrorizados e esperançosos ao mesmo tempo. Você vai se meter em encrenca. Eu arriscarei. Nico desabou. Seu rosto se contorceu em uma expressão de dor. Ezra o abraçou, deixando o menino se encostar nele como uma criança que nunca havia sido abraçada como deveria. A chuva lá fora diminuiu. Por fim, Ezra contatou os serviços sociais. Não a linha de emergência, mas uma assistente social de confiança com quem uma amiga de sua esposa havia trabalhado. Ele explicou tudo. Ela ouviu. Vamos investigar, prometeu ela. Discretamente. Nico ficou na livraria até meia-noite, bebendo chocolate quente, enrolado em uma velha manta de tricô que a esposa de Ezra havia feito. O menino parecia menor, mais jovem, frágil de uma forma que fazia Ezra querer protegê-lo do mundo inteiro. Antes de sair, Nico hesitou na porta. Você não vai se cansar de mim, vai? Você não vai parar de se importar. Ezra olhou para ele com uma ternura que tranquilizou o ambiente. Não vou parar. Pela primeira vez, Nico acreditou nele. A semana seguinte foi estranha. Nico não apareceu. Ezra soube pela assistente social que uma investigação estava em andamento. Ele tentou não se preocupar, mas a preocupação se infiltrou em tudo que ele fazia. Então, numa tarde, o sino tocou suavemente. Nico ficou parado ali. Ele parecia exausto, mas ileso. E, pela primeira vez desde que Ezra o conheceu, ele não estava se escondendo atrás de um capuz. Eles me transferiram, disse Nico, para um lugar temporário. Não é ótimo, mas é seguro. Ezra sorriu. Um alívio o invadiu. Estou feliz. Nico aproximou-se do balcão. Estendeu o livro, o mesmo exemplar gasto que havia roubado semanas atrás. Quero pagar por ele. Como deve ser. Ezra empurrou-o de volta com cuidado. Já é seu. Mas eu não fiz isso. Você pagou por isso todos os dias em que entrou aqui e tentou ser melhor do que as suas circunstâncias. Nico piscou rapidamente. Posso continuar vindo? Ezra saiu de trás do balcão e colocou a mão no ombro do menino. Esta porta estará sempre aberta para você. E algo em Nico finalmente se aliviou, como se um nó que o apertava toda a vida tivesse se desfeito. Eles estavam sentados juntos no murmúrio tranquilo da livraria. Duas pessoas de dois mundos diferentes, unidas pela estranha e frágil magia da bondade. Ezra se perguntou se era isso que sua esposa queria dizer quando afirmou, pouco antes de morrer, que o amor deixa ecos em lugares inesperados. Talvez ajudar alguém fosse o eco que ele precisava ouvir. Nico abriu o livro. Ezra voltou a organizar as prateleiras. Lá fora, a cidade seguia indiferente, passando apressada como sempre. Mas dentro da Whitlock Sons, o tempo desacelerou, suavizou-se. Duas almas feridas encontraram um recanto no mundo onde a cura não pedia permissão. E isso bastou.